rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Abraão, todavia, respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão, no entanto, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Porque ele, o rico, é agora, filhos, filhas, atormentado. Porque rico é, porque muitos bens possuíra e desfrutara de todo o conforto que seus bens puderam comprar. Certamente não seriam estes os motivos para a sua condenação, não fossem o desprezo e a indiferença com que tratara o pobre, que à soleira da sua porta estava, suplicando, reclamando as migalhas caídas de sua mesa. Ali, em Amós, há a mesma condenação. Em nome de Deus, o profeta fala àquele que, dormindo em cama de marfim e fazendo festa todos os dias, não tinha olhos nem compaixão para a ruína de José. Mas onde está a razão mesmo da condenação? Em se ser rico? E existe na pobreza a garantia de se entrar diretamente no céu? Sabemos que não. Do mesmo modo como o rico, com desprezo e indiferença, tratara o pobre que faminto era, há pobres que também indiferentes são e negligentes ainda diante dos sofrimentos dos seus irmãos, sejam eles pobres ou ricos. Existem ricos que são esplêndidos na generosidade que trazem consigo e então partilham dos bens que possuem. E existem pobres que são verdadeiros poços de orgulho, de vaidade. Então não é a riqueza em si mesma que lança o homem no inferno e a pobreza que o põe no céu, e sim o modo como lidamos com as nossas riquezas e com as nossas pobrezas.
o jeito como passamos por situações, quer de abundância, quer de carestia, o modo como tratamos o irmão, que também rico é, ou pobre agora se faz. O segredo então, que nos põe no céu, ou que então que nos afasta, é a maneira como nos comportamos diante das situações que a vida nos põe, nos proporciona. Lembremos-nos lá de Caná da Galileia, 6 talhas e foram enchidas de água. As talhas, as circunstâncias da nossa vida, o matrimônio, a paternidade, a maternidade, agora o emprego que abraçamos, o curso que estamos fazendo, essas são as talhas. E a água somos nós, o empenho no nosso matrimônio, a responsabilidade na paternidade e maternidade que vivemos, a pontualidade no serviço, a generosidade com que tratamos as pessoas e como relativizamos as coisas, porque é absoluto somente Deus. Então está o segredo no modo como nossa vida vivemos, como assumimos os trabalhos e os concluímos, do que desistimos e aquilo que abraçamos. Está aí o segredo. O rico ouvira falar de Abraão, mas nem de longe amou-o, sequer observou os preceitos deixados por Abraão, mas agora que está na região dos mortos e sofrendo todos aqueles tormentos em meio às chamas, vendo de longe Abraão, chamou de pai, fingindo ser o filho que de verdade nunca foi. De que valem esses gritos agora? Sim, porque Abraão conhece esse rico, e aquele a quem Abraão serve, Deus, dera tempo ao rico para uma mudança de vida e para a sua conversão. Então, de que valem os seus gritos agora? É sabido, ninguém passa do céu para o inferno, ninguém passa do inferno para o céu. Assim disse o pai Abraão. E é preguiçoso e indolente o cristão católico, não estou falando do espírita em si, que assumiu esta crença, estou falando do católico que professa a sua fé, mas na hora de vivê-la, acredita que existe reencarnação, então a possibilidade de purgar os seus pecados na próxima vida que Deus lhe der. Isso, repito, é típico de cristão católico preguiçoso, indolente, que vai dizer assim: eu já tenho muitos pecados mesmo, como haverei de corrigir-me? E como repararei todos os danos que eu provoquei? Então, vou viver a minha vida assim como quero, assim como gosto, e aí, numa próxima vida que Deus me conceder, eu purgo os meus pecados. Quer maior desídia, indolência e tibieza? A prova, temos muitas, mas uma das provas está ali, na carta aos Hebreus, que vai dizer: ao homem cabe morrer uma só vez, depois vem o julgamento. Ou seja, essa é a oportunidade que temos de dar passos na companhia de Deus e indo para os braços seus na eternidade. Porque caso aqui dele nos distanciemos por nosso pecado, por nosso orgulho, por nossa indiferença e descaso para com as coisas preternaturais e para com os nossos irmãos e irmãs, não estaremos certamente nos seus braços logo mais na eternidade, mas iremos para a eternidade, ressuscitaremos, todos ressuscitarão, todos, uns para a alegria eterna, outros para o próprio eterno. Disso depende o que fazemos aqui, a maneira como aqui vivemos, como nos comportamos
e interagimos com todas as realidades, também e sobretudo com os nossos irmãos e irmãs. É assim, queridos. O que quer o Cristo Jesus de nós? O que quer contando-nos esta história? Que não fechemos os nossos olhos às necessidades prementes, urgentes, legítimas, de irmãos e irmãs nossos que sofrem à nossa volta. Hoje, como disse no início da Santa Missa, é Dia Mundial do Refugiado e do Migrante. Que olhos temos para os refugiados? Para os que saem de suas nações, de seus países, correndo da guerra e dos seus efeitos, fugindo dos maus tratos e da violência. Que olhos temos para estes? Rezamos ao menos por eles? E se somos nós os responsáveis por muitos que fogem e se refugiam bem longe de nós, porque somos os causadores da violência que sofrem? Aqui falo dos próprios parentes, daqueles com os quais convivemos no trabalho, no colégio, na faculdade, mesmo na igreja. Será que, com o nosso orgulho, com a nossa intemperança, com a nossa vaidade, não tornamos insuportável a vida de alguém? E esse alguém se refugia no coração de Deus, ou vai para longe de nós, ou então, mesmo podendo e precisando trabalhar, não quer mais aquele emprego, porque a convivência conosco se fez insuportável. Não estamos causando assim guerra? Quem é patrão, retendo ali o salário do seu empregado? De que adianta dizer-se bom cristão, bom católico, se não se vive uma vida reta, honesta, proba, também lá fora, no dia a dia? Não queremos, suponho eu, não queremos ter o mesmo fim daquele rico, mas não queremos também aqui viver as situações vividas por Lázaro. Por que a fome, se há tanto alimento ainda? Por que a fome, se tantos comem e ainda desperdiçam? Por que a pobreza, a ponto de não ter como curar as próprias feridas, e vêm os cachorros lampê-las, como aconteceu com Lázaro? Por quê? Se a ciência avançou, se a medicina está aí para o nosso bem, para a nossa cura, por quê? Porque então as coisas estão muito mal resolvidas e as riquezas mal distribuídas, e as oportunidades não são as mesmas para todos. Todo esse sofrimento poderia ser aplacado, diminuído, tornar-se diminuto, caso mais solidários fôssemos e partilhássemos do que temos. Ninguém, por mais pobre que seja, ninguém está isento de partilhar daquilo que possui. É verdade. E por mais pobres que sejamos, se generosos e se de Deus, conseguiremos compartilhar da nossa pobreza, daquilo que temos, a ponto de enriquecer o irmão. É verdade isso. Agora, dizer assim, eu não posso ajudá-lo, eu também não posso ajudá-lo, mas tenha certeza, se um dia eu ganhar na loteria, aí sim, vou ajudar a muitas instituições, vou acolher os pobres, vou abrir, quem sabe, uma casa de repouso, creches. É isso. Ora, quem não é fiel no pouco, também não será fiel no muito. Quem se agarra ao pouco que tem, tendo muito amanhã, agarrar-se-á também a isso, e não partilhará. Temos de dar o que temos, pouco ou muito, mas que seja o necessário para aquele que sofre. E isso, queridos, não é comunismo, isso é evangelho.
Jesus agiu assim e quer que seus discípulos, nós, hajamos do mesmo modo. Lutemos então com as forças que temos, e são forças e armas do alto, para que o nosso fim não seja semelhante ao deste rico, que com desprezo tratava os irmãos, esbanjando os próprios bens para o seu próprio benefício e por capricho seu. Sejamos mais solidários, generosos, solícitos, amáveis, gentis, compreensivos, misericordiosos. Pensemos.